Olá, eu sou Celso Braga Vilmer, sou professor universitário. Muita coisa para conversar nesse encontro, isso será uma série de palestras que eu pretendo dar a respeito do tema democracia. O papelzinho amarelo tem um pouquinho a ver com isso. Antes eu quero começar conversando com vocês o que me fez decidir por esse dia 09/09/2020 para começar esse ciclo sobre democracia. Eu fiquei muito chocado quando eu soube esses dias agora da quantidade de profissionais de medicina que já faleceram no combate ao coronavírus. Isso me deixou muito mobilizado e eu tive uma espécie de um sonho, não sei se um sonho ou uma construção minha, consciente essa noite na cama. Eu visualizei uma cena assim, vocês imaginem praias no litoral, um helicóptero sobrevoando, ele consegue ver uma praia aqui, uma praia ali, e aí tem um tubarão. O mar está muito revolto nessas praias todas e tem um tubarão. Quando passa o tubarão numa determinada praia, as pessoas correm, como quem viu a barbatana, sai correndo, a vida salva a vida, guarda a vida, ele está sentado naquela cadeirinha alta dele. As pessoas perguntam, o que a gente faz? Ele diz, sai da água todo mundo, eu só sei dizer isso, sai da água todo mundo. Todo mundo sai da água na mesma hora. Na praia do lado, o helicóptero continua passando, eu estou pensando isso, eu estou sonhando de noite. Eu vejo aquela praia cheia, igualzinha do lado do mar, revolto, o mar meio perigoso. A mesma cena acontece, passa a barbatana do tubarão, alguém vê, grita, sai correndo para o guarda-vida, o que a gente faz? Ele diz, sai da água, todo mundo imediatamente sai da água. Aí acontece uma coisa diferente, na verdade você, quando o helicóptero se afasta, você começa a ver que umas pessoas vão, outras vêm, outras vêm, outras vão, e aqui, quando a gente foca a cena, eu visualizei bem isso. Dois garotinhos, mais ou menos uns 10, 11 anos, saem correndo e entram no mar, eles já estão começando a ficar musculosinhos, se sentem muito corajosos, aí um quis mostrar para o outro que, tubarão que nada, meu, fala sério. Aí, paf, se mandam para o mar. O que acontece? Mar muito perigoso. A mãe de um sai correndo atrás dele, desesperada. Volta aqui, volta aqui. O avô de um também, do outro. E esses dois correm para o mar. Os meninos naquela energia deles, vem uma grande onda, bababá, pegam a onda, descem e vão parar na praia e saem abraçados um com o outro, rindo. Falando, ó, que bobagem, não sei o quê. Eles não olham para trás e não estão vendo o que está acontecendo. A mamãe e o vovô estão encrencados, uma língua d'água puxou eles para dentro do mar. A cena não acaba aí não. A cena tem um jovem recém-casado com a mulher dele, ela está grávida já. O casal está super feliz na praia, mas ele vê aquela mãe e aquele avô correndo para dentro da água e sendo sugados por uma língua d'água. A correnteza está levando. O que ele faz? Ele deixa a mulher dele, ele sai correndo, ele vai tentar salvar essas pessoas. Então ele pula no mar. Mas o mar está muito forte. Uma dessas pessoas conseguiu voltar, mas não foi ele. As duas pessoas se agarraram no pescoço dele e ele não conseguiu se livrar e afundou, e uma delas conseguiu safar e ele foi. Essa é a história que eu quero começar contando para vocês, com essa emoção que eu estou sentindo mesmo. Porque, enfim, cada um pode tentar se encontrar nesse sonho que eu tive aí. Vamos falar de coisas mais alegres um pouco, porque eu quero falar de democracia e é um ponto de vista muito, muito, muito otimista que eu tenho sobre isso. Para mudar bastante o tom, para te dizer exatamente como é que essa coisa me empolga, eu posso dizer para você que a democracia para mim é como se fosse assim, alma mater, a alma mãe. Aquilo que quando a gente acredita nela, a gente é feliz. Porque a gente sabe reconhecer as outras pessoas que se reconhecem nela. Democracia para mim é uma coisa mágica e ela não tem absolutamente nada a ver, nada em princípio do que eu vou conversar tem a ver com o sistema político. Na segunda parte eu vou localizar isso como uma proposta de sistema político, sim, porque existem autores, eu tenho aqui uma lista dos autores do meu lado, cada palestra eu vou falar a respeito de uma dessas pessoas para você. Mas eu quero começar principalmente falando a respeito da democracia, não vai ser hoje, vai ser no próximo encontro, a democracia conforme ela é vista por Piaget.
Por Piaget, a democracia não é uma questão política, é uma questão de relacionamento entre pessoas. E então eu vou explicar para vocês o que Piaget conseguiu cientificamente formular a respeito dessa ideia de democracia e o que ele chama de um ser humano elegante, né? A pessoa que é moralmente madura. Então nós vamos conversar sobre isso, o que é moralidade com essa perspectiva piagetiana, ok? Possivelmente, você pode estar se perguntando com toda a razão, eu estou vestido de preto em homenagem a esse corpo médico de homens e mulheres, heróis democratas para mim, pessoas que me inspiram a nesse dia 9 de setembro parar aqui na frente de vocês, numa atitude que eu nunca tive, nunca falei assim, a público eu dou aula há 50 anos, nunca falei dessa maneira para o desconhecido, mas eu acho que esse momento é importante e eu tenho uma idade suficiente para achar que chegou a minha hora de fazer alguma coisa. Então esse meu luto é em homenagem a essas pessoas que são considerados os heróis disso que hoje eu quero chamar de um movimento aquariano. E eu vou explicar depois por que eu digo que eu chamo isso de aquariano. Ou Deva aquariano. Vocês vão ver que aqui tem muito essa palavra Deva democracia, Deva aquariano. Deva é uma palavra que caiu para mim assim com muita felicidade. Deva é uma palavra indiana, né, hindu, do hinduísmo, e é mais ou menos uma espécie de um anjo da guarda, uma entidade superior que protege a gente. Se não for isso, espero que seja. A minha ignorância em hinduísmo é radical, mas eu gostei muito dessa ideia e eu abracei e acho que isso é inspirador. Então, Deva democracia para mim é a democracia como essa alma máter, como essa inspiração, como esse anjo da guarda protetor. Quando todos nós formos democratas, todos nós viveremos felizes e respeitando um ao outro. Essa é a ideia. Então, eu acho que a pergunta natural que você pode estar fazendo é de onde é que vem esse cara? Né? Aqui tem um pouco do meu portfólio, eu sou professor da PUC-Rio, eu sou doutor em educação, sou mestre em matemática, trabalho como designer também, sou designer de informação, que é uma área que é apaixonante para mim. Mas enfim, quando eu fiz o meu doutorado, você está vendo pela minha carreira que vem de ciências técnicas exatas, matemática, então eu vou contar um pouquinho da minha história. Por que eu também quero contar a minha história? Porque eu usufruí muito de verba pública nesse tempo. Esse doutorado não foi de graça para o Brasil, não. Eu custei ao CNPq um bom dinheirinho. Para CAPES, na verdade, o doutorado em educação. O CNPq me pagou o mestrado em matemática. E mais ainda que depois eu vou contar um pouquinho a minha história. Então eu tenho uma dívida que eu sinto assim grande com o ensino público. Eu nasci aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, na Zona Norte, terra de Noel Rosa, e perto inclusive do lugar onde ele vivia, talvez perto da época, mas enfim. E estudei na Escola Equador, uma escola pública, escola 18 Equador, se não me engano, com a pessoa que eu mais reverencio, que possivelmente foi a pessoa que foi mais importante na minha vida intelectual, que foi minha professora, que me ensinou a ler e a escrever, Dona Lígia de MC Macedo. Espero que, se ela estiver viva, isso chegue a ela. Eu tenho uma gratidão enorme por quem me ensinou a ler e a contar e essas coisas. Enfim, então eu fiz um ensino público, escola pública, depois eu fiz um cursinho, fui para o colégio militar, morava aqui na Zona Norte, o melhor colégio que tinha na época, indubitavelmente era o colégio militar, não pensei nem muito. Apesar de que eu tinha na minha cabeça que eu seria de exatas, eu já queria, minha madrinha dizia que eu ia ser físico nuclear, eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos de idade, ela já sabia que eu ia ser físico nuclear. E, claro, eu vestia aquela roupa de físico nuclear. E fui fazer isso, na verdade, então eu fui para o colégio militar, que me deu uma base matemática, física, química, perfeita, e não me ensinou nada de ciências humanas, vamos deixar bem claro. Talvez até os professores tivessem muito boa vontade, mas eu era outra coisa, então, enfim, possivelmente eu negligenciei as aulas de história, literatura, enfim. Mas tive uma formação sólida em ciências. Eu sempre me senti isso assim, muito grato ao colégio militar. Fiz exame para o IME, fui aprovado, eu não queria ir para lá. Vou tirar uma onda agora, mas o diretor do cursinho pediu para eu participar, eu era daqui da sede da Tijuca,
E ele estava competindo com outro cursinho e ele pediu, porque eu era um bom aluno. Eu falei, meu pai não tem grana para eu pagar uma inscrição para um lugar que eu não quero ir. Eu não quero ser militar, eu não quero ser engenheiro, eu quero ser físico. E aí ele falou, não, o cursinho paga. E ele chegou na véspera lá, me deu uma inscrição, eu fiz e passei no IME. Por que eu estou dizendo que eu passei no IME? Tenho orgulho, claro, foi uma prova absolutamente difícil, muito difícil. Quem quiser pode ver, o ano de 68, como é que foi a prova do IME. A primeira prova de álgebra foi um escândalo. E eu só estou contando isso porque eu acho que eu tive uma estratégia muito boa e quem quiser um dia pode aprender e usar essa estratégia. Eu fiquei muito calmo, eu não estava apaixonado pela situação, mas eu estava calmo, mas eu tinha uma responsabilidade, eu queria fazer uma boa prova, eu queria passar. O que aconteceu com essa prova que foi uma calamidade para todo mundo? Os melhores alunos entraram em pânico e não escreveram nada. E o Celso Braga Vilmer escreveu tudo que sabia até chegar na fórmula e parava por ali. O que as pessoas que corrigiram a prova fizeram? Quando viram aquela quantidade de zero, começaram a dar ponto para todo mundo que fez alguma coisa. Hello! Então eu entrei, talvez em último lugar, mas eu entrei. Só que eu quis PUC, e fui para PUC fazer física e fui fazer astronomia de noite no Observatório do Valongo. Eu era apaixonado por ciência, apaixonado. Eu tinha uma revista na época que saía aqui no Brasil, chamada Enciclopédia, nunca me esqueci disso, bonita, toda de papel couché, e eu abria aquelas páginas e tinha um laboratório de trabalho do Newton, telescópio de madeira, todo envernizado, bonito, os esquadros na parede, desenho de figura geométrica, aquela sala limpinha, chão de pedra, meu ambiente, lareira, enfim, meu ambiente. Eu vi aquela revista e dizia, eu quero isso, eu quero ser astrônomo, eu quero ser físico. E fui empolgado. Me decepcionei com a astronomia, nunca vi nada, nunca fui levado ao telescópio, fazer trigonometria esférica. E me desencantei com a física também, porque veio uma matemática muito mais difícil do que eu estava capaz naquela época. Então eu olhei e falei, não estou entendendo nada dessa física daqui. Eu olhei para o lado, eu dava aula particular de matemática há muito tempo, gostava muito, muito. E falei, matemática é lindo, e enfim, começa do começo, não começa já pegando na frente uma matemática que eu não vi. Vou começar do cálculo 1, aquela coisa toda. E fiz matemática, fiz mestrado em matemática, sempre com uma pegada em educação. A minha foi a primeira dissertação em educação matemática do país, segundo meu orientador, professor Aristide Camargo Barreto. Que Deus o guarde. Mas foi uma pessoa muito importante que me apresentou Piaget sob o ponto de vista cognitivo. Piaget tem dois aspectos deslumbrantes para mim na vida dele, onde ele é gênio nas duas. No desenvolvimento intelectual das pessoas e no desenvolvimento moral das pessoas. Então isso eu vou trazer aqui, esse desenvolvimento moral, a partir do próximo encontro, eu vou falar sobre isso com vocês. Mas eu conheci o Piaget cognitivo com esse meu professor e fiz uma tese de mestrado voltada para o ensino de matemática superior, usando Piaget, material concreto, como até hoje eu dou aula de geometria usando material concreto, vareta, placa de poliuretano, de isopor, enfim, essas coisas. E tem até meu material aqui concretinho, coisas que eu uso, formas topológicas, enfim, eu sou da geometria. E aí, tá bom, fiz esse mestrado, bababá. Quando eu acabei o mestrado em matemática, não tinha muito para onde olhar, eu comecei a assistir aula de psicologia, e gostei muito de psicologia, fiz umas 4 ou 5 disciplinas no departamento de psicologia, tinha matrícula, não precisei fazer vestibular, e comecei a me envolver com psicologia. Um dia me aconteceu uma coisa mágica, como eu estou empolgado, se aproveita hoje, eu vou mostrar para você uma coisa importante. Se eu achasse seria melhor. Enfim, não achei, mas eu vou contar a história para vocês. Ela está assistindo uma aula de psicologia, gestaltismo, e o professor, me reconhecendo como alguém que gostava de matemática, falou, eu vou lhe apresentar psicologia topológica. Aqui no quadro, a gente vai falar de psicologia topológica em algum momento. E aqui quando a gente falar do Vilmer, que sou eu mesmo. E aí ele me apresentou e ele escreveu uma dedicatória para os céus na esperança de um dia, na expectativa de uma ponte entre a matemática e a psicologia. E tá bom, falei, quem sou eu? E passaram-se 30 anos e de repente, quando eu fui ver na minha tese de doutorado em educação, aconteceu um momento em que eu precisei voltar aos psicólogos e a minha orientadora falou, volta ao Kurt Lewin, que é o cara da psicologia topológica. E eu voltei e acabei usando isso e criei então um conceito chamado representação de si no mundo, que é o que está aqui, RSM, que algum dia eu vou falar para vocês.
e que, para mim, na minha concepção, ajuda a explicar o que significa autoestima. Autoestima, o que é isso, tá bom? E aí, bom, estou continuando para vocês entenderem como é que eu fui chegar a estudar essas coisas aqui. Estou ainda acabando lá meu mestrado em matemática, namorei um pouco a psicologia, fiquei um tempinho, não sei o que, não deu, eu pulei para o design, mas o tempo inteiro eu estava procurando onde é que eu vou fazer um doutorado, porque eu comecei um doutorado no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicado, pago pelo CNPq, a bolsa, por isso é que eu digo que eu tenho essa gratidão, mas eu interrompi, ou seja, esse dinheiro em princípio veio para minha mente, mas não resultou em um título de doutor, como talvez fosse o caso, por ser uma bolsa pública, enfim. Mas eu não quis mais fazer matemática daquela forma, não me vi como uma pessoa trabalhando sozinha dentro de um gabinete, que é o que acontece muito com matemática, e fui então fazer outras coisas, como trabalhar com design, que é o que eu gosto muito. Enfim, lá para as tantas, apareceu uma oportunidade, na própria PUC surgiu um curso de doutorado em educação matemática, eu tentei começar a fazer, vi que eu não gostava mais, era de estudar muita matemática. Eu gostava muito da educação e menos de ficar estudando horas e horas e horas de matemática, que não é mole, é que nem polir lente. E eu poli lente, eu sei como é que é polir lente. Eu entrei para a PUC para fazer astronomia e fui polir lente, eu era medieval. Eu tinha o gabinete do Newton na minha cabeça e eu cheguei para o professor Gemal, um professor de física velhinho, a Lelê fica rindo. E eu falei para ele, eu quero fazer um telescópio. Ele falou, vem nessa. E eu gastava horas fazendo lente e aquilo não era nada. Enfim, parei, vi que não era possível estar no século XX fazendo lente ainda. E só que nessa minha vida, babá, eu já estou passando mais na frente, né? Eu estou lá e aí apareceu a educação matemática, um doutorado. Eu falei, tá na hora de eu ser doutor. Eu vi que eu não queria mais ser doutor, pulei para educação. Não queria ser mais doutor, não queria ser mais matemático. Sempre gostei da educação, matemática, pulei para a educação. Fui recebido, passei em último lugar dos 7, mas me senti heróico, me ajoelhei em gratidão em um joelho só quando eu passei. Era possivelmente a última chance de eu fazer um doutorado, eu tinha 50 anos já. E aí então entrei para fazer o doutorado, empolgadérrimo, porque eu vi um universo assim completamente diferente. Você trabalhar com ciências humanas é completamente diferente de trabalhar com ciências exatas. Muito mais difícil para mim, muito mais difícil. Quando você coloca o ser humano em questão, muda de figura. Ciência exata é tranquila, não dá insônia. Você não discute com o parceiro, ou um demonstra o teorema ou o outro demonstra o teorema. Ninguém tem opinião. Ciência humana é cheia de opinião, é dificílimo. Mas enfim, eu fui muito bem aceito no departamento de educação, gostei muito e fui convidado a participar de uma pesquisa que a minha orientadora fazia, chamada uma pesquisa a respeito dos valores e problemas dos jovens. E eu vim a participar dessa pesquisa, sou agradecido à professora Maria Aparecida Mamed Neves, foi radiante na minha vida esse encontro com as ciências humanas, e comecei a assistir e ter contato então com o que é ciências humanas, sociologia, estudar Bourdieu, estudar Weber, estudar fulano, Beltrano, bababá. Filosofia da educação caiu assim como uma coisa importantíssima na minha vida. Então eu fui ser aluno do professor Leandro Conder, por quem eu tenho admiração enorme. Eu vou contar porque ele teve papel nessa história que produziu essa bibliografia minha aqui. Ele é socialista, ele era socialista, faleceu há pouco tempo, uma pessoa incrível, adorada por muita gente, e com opiniões muito bem formuladas a respeito disso. Eu até brincava com ele e dizia, professor, eu sou um socialista tardio, estou chegando mais ou menos aqui. Não era bem verdade. Eu votei na esquerda, eu, na verdade, votei no PT, babá, segui esse caminho. Votei em Brizola, eu adorava o projeto educacional dele, Darcy Ribeiro, tudo isso eu sempre me considerei sempre de esquerda e não tenho vergonha disso. Mas a democracia para mim é diferente, depois eu vou explicar por que para vocês isso. Mas aí então, com o professor Leandro Conder, eu comecei a ver a coisa de uma maneira diferente. Vou citar depois os autores, não vou alongar muito essa parte da história. Concluí o meu doutorado e esse foi o top da minha carreira em termos de título acadêmico. Não quis fazer pós-doutorado, não queria me afastar dos filhos aqui no Brasil, enfim, tem coisa... E minha linha de pesquisa já estava um pouco em outra direção, mas eu guardei muito esses conhecimentos aqui todos. Então, nessas palestras que eu vou colocar para vocês, é muito fruto do que eu conheci no meu doutorado, os autores que eu li no meu doutorado, a síntese que eu tentei fazer entre esses dois conceitos que parecem diferentes,
cidadania e autoestima. Só para resumir para vocês, a pesquisa empírica que eu entrei, da professora Mamed, empírica significa que a gente tinha um questionário que passamos para mais de 1000 alunos responderam da PUC, qualitativa pesquisa com respostas, e a gente analisou tudo aquilo. Eu lidava com aquele material muito tempo, assim, fiquei muito enfronhado naquilo, e destacamos que, basicamente, valores e problemas do jovem do Rio de Janeiro, naquele momento, em torno de 2000, eram principalmente voltados para a questão da autoestima muito abalada, com preocupação com o emprego. Os meninos da universidade têm pavor do momento em que vão sair. E uma questão de cidadania, de se sentir desrespeitado em coisas fundamentais, como o direito à educação, direito ao estágio, tudo isso. Eu vou falar dessas coisas todas, porque para mim isso tudo começou a criar um quadro muito coerente, e eu quero desenvolver isso a fundo com vocês aqui nessas conversas. Em particular, depois que a gente falar de Rawls, que é um autor, que eu vou facilitar isso tudo para vocês, não fiquem preocupados de eu estar falando nomes difíceis. Esses conceitos são simples, eu juro para vocês que são. Vou explicar de uma maneira muito compreensível. Enfim, mas chegaremos lá, tá bom? Eu vou só ler aqui rapidinho o que nós vamos conversar nesses dias. Eu coloquei um gráfico aqui que é cheio de coisas para a gente conversar. Não estou fechando, não quero ofender ninguém quando eu chamo de privilegiado, mas eu quero mais ou menos explicar o que nós vamos conversar aqui. Eu peguei basicamente a população, nós, pessoas, e tentei colocar em 4 campos aqui em termos de posição social. Coloquei cidadania entre aspas, depois a gente vai conversar se o termo é bom, se não é. Posição social. Eu não estou querendo dizer que a pessoa é mais feliz, menos feliz, nem nada disso. A ideia é que mais ou menos essas 4 posições aqui têm a ver com a questão do dinheiro, mas não é exatamente só isso. Eu não estou querendo dizer, por exemplo, que a pessoa que vai a partir de um determinado ponto é necessariamente privilegiada. Quem tem mais do que tanto é. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito parecido. Mas o que eu estou dizendo é, a pessoa pode ser Bill Gates, e ela é considerada, aqui no meu raciocínio com vocês, ela vai ser considerada uma pessoa democrática, um cidadão e aquariano, conforme o termo eu vou explicar para vocês o que é aquariano, ok? Então é só para dizer, olha, não é porque tem dinheiro que a pessoa está na posição social que eu chamei de privilegiados e é egoísta. Não é isso. Vários são, vários. A gente está, uou! É uma jabuticabeira lotada, você sabe disso, né? Mas não é isso que eu quero falar. Eu estou interessado nos aquarianos. Então as pessoas que para mim pegam uma parte do seu dinheiro e dão para alguém por espontânea vontade, gratuitamente, sem esperar retorno, são considerados aquarianos para mim. Todos os voluntários são aquarianos, todos os doadores são aquarianos para mim. CBW sou eu, tem uma flechinha aqui, não é um bonequinho não, é uma flechinha da cor da empatia. Por que eu me coloquei aqui? Porque eu sou colaborador do Médicos Sem Fronteira. Então, essa minha flechinha pequenininha é o dinheiro que eu dou para eles. E eu, então, me considero um aquariano. A curva me colocava mais ou menos por aqui, um cidadão comum. Eu não me sinto furiosamente desrespeitado pelo sistema, pelo governo, nem nada. Eu acho que eu sou uma pessoa com recursos, né? Não tenho apartamento, tenho um apartamento próprio que eu estou pagando ainda, mas não tenho automóvel, não sou rico. Mas eu não sou como outras categorias que eu quero conversar depois com vocês, que são desprivilegiados pelo governo, pelo entorno, né? Então isso é o que eu quero explicar. Todas as pessoas, no meu entender, que eu vou explicar para vocês, têm essa empatia, essa capacidade de empatia. Porém, no meu entender, você pode discordar completamente, das duas uma. Ou a pessoa tem consciência de si, ou a pessoa faz isso de uma forma íntegra, e aí, o que faz isso que eu estou dizendo é o quê? Ela faz uma doação, ela faz uma contribuição, ela abre mão do capital dela, ela dá um limite para o que ela ganha, os filhos, sei lá, e passa o resto para a sociedade mundial. Ela passa por lado de cá, que nem Bill Gates passou na minha conta. Ele tem dinheiro para cachorro, mas ele é um aquariano, segundo eu entendo. Pode ser que eu esteja errado, mas pelo que eu sei, ele é uma pessoa generosa. Então, mais ou menos, essa é uma simplificação que eu estou fazendo com vocês. Aqui tem um quadrinho, nós somos esse aqui, qualquer um de nós tem aqui um símbolo bem geral, que eu espero que agrade todo mundo.
Isso aqui é autoestima, eu vou conversar por que essa coisa é um pouco estranha da autoestima ser eu gosto de mim. Acho isso meio pobre. Então eu vou mostrar como é que eu posso ter duas coisas dentro de mim e uma gostar dela ou não. Que coisas seriam essas? Essa é a minha ideia. Uma coisa que gosta de si própria, para mim, não tem muito sentido. Mas então a autoestima seria gostar de mim, né? Ter afeto pela minha própria pessoa. Aqui eu coloquei a empatia, uma flecha vermelha, a empatia é a nossa vedete, né? Coloquei uma flecha aqui magenta, apontando para o povo. As pessoas talvez achem que, dá certo, a empatia pode ser um movimento meu, mas ela está voltada para as pessoas que estão lá fora, vai beneficiar aquelas pessoas que estão lá fora. Tá bom, até aí acho que todo mundo vai. Mas eu botei consciência de si também apontando lá para fora. Por quê? Se consciência de si não é consciência de mim próprio, não é uma coisa parecida com autoestima, eu comigo mesmo, por que eu coloquei assim? Porque eu acho que é disso que se trata. Existe um momento até onde a autoestima vai, quando a gente está no suprassumo da nossa potência, a gente atinge uma consciência de si. Isso é uma coisa rara, não é qualquer um de nós, eu possivelmente nunca vou chegar nesse estado, mas é uma coisa que é onde a gente ambiciona chegar, porque a consciência de si é aquilo que faz da gente um indivíduo perfeito, né? Digamos assim, e pelo menos em paz consigo. Agora, por que eu coloquei apontado para a sociedade? Porque eu acho que tem que ter esse olhar, ele é para fora, eu me dou para lá. Eu não me promovo para ser um anjo, eu não me promovo para ser uma pessoa santa. Não considero dessa maneira, a menos que essa santidade seja a doação ao outro, né? Nisso eu acredito muito. Então, mais ou menos, esse é o panorama que eu quero passar aqui com vocês. Vou passar rapidinho pelos temas. Hoje é isso, eu estou me apresentando, Celso Braga Vilmer. O ser humano é elegante, a proposta de conversar sobre o Piaget, na leitura de um profissional que eu vou apresentar aqui, que é Fernando Vidal, que foi uma revelação, que foi quem trouxe para mim quem é Piaget. Depois eu vou falar numa outra semana sobre o mundo da vida e sistema. Vou explicar, afinal de contas, para algumas pessoas o que significa sistema. Sistema não é caixa eletrônico que eu destruo. Destruir sistema não é destruir caixa eletrônico, nem bater em policial. Não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar a segunda teoria de Junger Habermas, um socialista, um sociólogo até hoje vivo, se não me engano, que explica qual é a diferença entre o mundo da vida e o sistemão, o establishment. O que é isso, né? Mas para a gente não sair destruindo coisas que não são establishment, e às vezes são pessoas. Não é bem isso. Depois, no próximo encontro, eu devo falar sobre essa questão do Rawls, que é John Rawls, um autor americano. Por que eu sou tão grato a Leandro Konder? Porque Leandro Konder era socialista, eu fiz os 3 cursos de filosofia dele, e eu virei para ele em 2 momentos cruciais e pedi informação, e ele me deu de primeira. Um primeiro momento eu falei, eu estou com uma questão séria, na minha tese de doutorado eu estou trabalhando com um conceito de sociologia, cidadania, e um conceito de psicologia, autoestima. Como é que eu grudo uma coisa com outra? Isso é considerado uma permissividade muito grande na academia, você ficar misturando campos assim. Então ele me falou, leia Norbert Elias, e eu comprei os livros do Norbert Elias, e são fantásticos, e ele faz essa ponte entre psicologia e sociologia. É o único sociólogo que eu conheço que fez isso. Então, foi a primeira referência que Leandro Konder me deu, que eu, peguei com tudo. Depois ele me fez uma segunda, que foi essa de John Rawls, um americano. Ele virou para mim e eu falei, Leandro, eu preciso de um democrata, eu preciso de estudar democracia, porque cidadania é uma questão de democracia. Ele, sociólogo, ele socialista do jeito dele, falou, vou te dar um nome, um americano, e me deu o nome de um jurista americano, que é o John Rawls, que é um herdeiro do Piaget, assim como o Habermas é herdeiro de Piaget. Todo mundo herdou do Piaget a concepção de democracia. Então, por isso é que eu acho ela tão importante para dar para você. Depois eu vou falar como é a minha visão sobre essa representação de si no mundo, como é que eu comparo isso com autoestima, tá bom? É um conceito que eu formulei dentro dessa psicologia topológica que me foi apresentada lá para trás para aquele professor que me fez aquela dedicatória. Eu acabei trabalhando com a psicologia topológica e tentando fazer a tal ponte mesmo. Bem, vou falar sobre isso. O autor aqui, na verdade, eu esqueci de botar o nome dele, mas vale a pena, é o Kurt Lewin, psicólogo da Gestalt. Depois eu vou falar sobre, vou relacionar isso com a teoria de um espiritualista, uma pessoa mística, como é que eu posso dizer, um sábio, um estudioso profundo, que foi George Ivanovich Gurdjieff.
A academia não trabalha com Gurdjieff. Gurdjieff não era acadêmico. Mas, na verdade, um bando de gente não era acadêmico e a universidade trabalha. Schopenhauer não era acadêmico, Nietzsche não era acadêmico, eles não eram professores, eles passaram a ser autônomos, né? Nietzsche ainda deu algum tempinho, Schopenhauer nem isso. Gurdjieff também não era da academia, mas ele foi talvez a pessoa que mais estudou a consciência, que eu li pelo menos, mais do que William James. Então, ele é extremamente importante e aquilo que eu falo sobre a representação de si, que é um olhar sobre si mesmo, que tem a ver com a autoestima, eu comparo com o que ele chama de os eus. Ele diz que nós somos feitos de múltiplos eus, cada um de nós não é uma unidade, é um bando de eu. Finalmente aqui, ou antefinalmente, eu vou falar sobre empatia e comprometimento, por isso é que eu vou mostrar porque que a empatia é a rainha do pedaço. E vou mencionar dois autores importantíssimos para mim. Amartya Sen, que foi um economista, que é um economista que trabalha com ética e economia, então eu fui direto nele. E ele me mostrou essa questão do comprometimento e da empatia. E o Mohamed Yunus, que foi o cara que criou o Banco Grameen para as mulheres paquistanesas. Acho que isso vale uma pesquisa para quem estiver interessado. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso também. Para mim são aquarianos, ok? Então esse é o panorama. A última coisa aqui, se você estiver continuando comigo ainda lá no final, eu vou fazer uma apresentaçãozinha, vou tocar uma música e vou homenagear 5 mulheres que foram importantes e que eu considero mulheres aquarianas vivas nesse panorama de hoje como exemplo e inspiração para a Deva Democracia, que é o que eu quero conversar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, prometo que não vou ficar falando coisas complicadas, não vou ficar comparando autores, nem criticando, eu vou dar de bandeja tudo que eu gosto desses caras, espero que vocês compreendam e se gostarem, usem. A finalidade é a gente produzir um pensamento que eu chamo de aquariano, contemporâneo, ligado na natureza, que defende a natureza, que gosta da Amazônia, que gosta das pessoas, que detesta a desigualdade, enfim, que gosta de ser generoso com o outro. Essa é um pouco a proposta do que eu chamo de o aquariano de hoje, tá bom? Última coisa, talvez as pessoas se perguntem, você acredita em Deus? Eu acredito, e depois eu vou explicar por quê, tá bom? Sou cientista, mas eu acredito sim, pode ficar comigo. Não sou nada religioso, mas eu acredito em Deus. Tchau.